Considerada uma cidade global, essa capital fica no sul do país e boa parte de sua população é formada por descendentes alemães, poloneses, ucranianos e italianos. É um lugar com muito verde, sendo o único município da América do Sul a compor o ranking da BBC de cidades ecologicamente corretas no mundo. Tem parques incríveis, passeios fenomenais e muita comida boa. Dá para encontrar até pastel e coxinha de capivara. Mais um vídeo, galera, e dessa vez estamos aqui por Curitiba. E, sério, vai ter muita coisa legal nessa viagem. É a nossa primeira vez aqui em Curitiba. Você não tem noção do tanto de lugar que a gente vai visitar. Nossa, eu não sei nem se a gente vai dar conta de ir em tanto lugar. A gente vai ficar aqui uns 4, quase 5 dias. Mas são tantos lugares que não sei se vai dar conta. Mas acompanhem o vídeo até o final, que vocês vão ver o tanto de lugar legal que tem pra fazer e conhecer aqui por Curitiba. Vai ter restaurante, passeio, lugares gratuitos que a gente já pesquisou que tem um monte por aqui. E eu tô animada. Agora bora, porque o tempo é curto e tem muita coisa pra fazer aqui. Chegamos aqui no nosso quarto para os próximos dias aqui em Curitiba. E a gente tá aqui hospedado no Mercury. Eu sei que vocês vão perguntar, é o Mercury aqui da 7 de setembro, no bairro Batel. A gente já deu uma pesquisada, é um bairro bem legal para ficar aqui em Curitiba, porque ele é bem fácil de chegar nos pontos turísticos. E caminhando aqui a gente já tem essa vista, ó, uma varanda com vista para a cidade. Ó como é alto esse quarto que a gente tá. Mas bora que tem mais coisa para mostrar. Eu acabei passando direto, Gabriel ali, já vendo as instruções do quarto, senha do Wi-Fi. Aqui é tipo uma salinha, né? Tem um sofá, uma mesinha ali. Cara, eu nem tinha visto, tem outra televisão aqui, você tinha visto? Sim. Ali também tem ar-condicionado. E vindo pra cá, é uma área que a gente nem sabia que tinha. Ó, é tipo uma mini cozinha. Tem até um fogão aqui pra gente colocar nossos dotes culinários em prática. Embora tenha vários restaurantes aqui que a gente vai conhecer em Curitiba. Aqui tem micro-ondas, tem frigobar. Então achei bem completo. Esse quarto aqui é quase um apartamento, né? E vindo pra cá, que de fato é o quarto. Uma cama aqui super espaçosa. Um espelhão aqui, ó. Televisão também. E mais uma janela com essa vista pra cidade. O dia hoje tá bonitão aqui em Curitiba. Céu azulzão. Embora tá frio, né? Pra carioca aqui tá fazendo uns 14 graus. Tá frio já. Ali tem um guarda-roupa. E aqui é a pia que fica separada do banheiro. Outro espelhão. E aqui é o banheiro. Achei bem grande também. No geral, esse apartamento tá bem grande. E eu tô bem animada para os nossos próximos dias aqui em Curitiba. Aqui vai ser o lugar que a gente vai recarregar as energias, vai descansar e aproveitar muito os passeios que tem aqui por Curitiba. Acabamos de chegar aqui no Madalosso, família Madalosso, esse restaurante gigante. Gente, olha o tamanho disso! De acordo com as nossas últimas pesquisas, é o segundo maior da América Latina. Não é o primeiro, não. É o primeiro maior da América Latina e o segundo maior do mundo. Olha isso, cara, é muito grande. Não sei se tá dando pra ter noção no vídeo, mas é muito grande, gente. Vai dar quando a gente entrar lá. Pra um restaurante é um prédio muito grande. Quantas pessoas? 5 mil, né? Não me lembro. Mas a gente bota na legenda aqui da não lembro. Quando postar o vídeo. Gente, olha isso. Ali é o Madalosso Express, não dá pra ver, depois a gente filma. E aqui atrás é o velho Madalosso. Olha eu em comparação ao prédio. Olha um carro em comparação ao prédio. Agora vamos lá entrar, vamos comer. Melhor hora, né? Vamos ver se a comida faz jus à fama, né? Porque ele é famoso por ser gigante. Agora a gente vai provar a comida pra ver se é isso tudo aí. Pra quem não sabe como é o esquema aqui, é um rodízio de comida italiana, tá, gente? Vim com fome, a gente acabou de chegar de viagem praticamente, chegando aqui em Curitiba, só fomos lá no hotel, tomamos um banho, agora a gente já vai vir pra cá pra degustar as massas aqui do restaurante. Bora! Bora lá! Tem recepção aqui muito bonita, com a salinha de espera, ali no cantinho banheiro. Tem até uma máquina de algodão doce. A gente tá indo conhecer os outros salões aqui do Madalosso, que não estão funcionando hoje, mas a gente vai conhecer de qualquer maneira. Esse aqui tá em reforma pro Dia das Mães. Qual que é o nome desse aqui? Esse é o Salão Roma, a gente tá no Verona.
Agora é o Salão Firenze. Ó, gigante. Caramba, muito grande aqui, cara. Aqui é o Salão Capri. Também tá sendo decorado aqui pro fim de semana. Caramba, esse salão é muito grande. Aí passando esse chão preto já é o gelo. Ah, sim. Aí tem uma divisória ali, ó, o gelo vai pequeno, daí a gente fecha quando tem evento. Ah, são 2 salões então, né? Isso, lá no final é o Nápoles daí. Esse do chão preto é o Geno. Gente, no total. Esse aqui é o Capri. Né, que ela falou pra gente. São É. 9, né? 9 salões. Gente, é gigantesco. A gente tá no principal e os outros só abrem no fim de semana. Gente, aqui é muito grande. Não sei se tá dando pra ter noção no vídeo, mas é muito A gigante. gente nem conhece tudo ainda. Faz 2 anos que eu trabalho aqui e não conheço tudo. Caramba. Imagino, eu já tô perdida. Esse aqui é o salão Belágio, que geralmente é usado para casamento. No fim de semana ela disse que eles não utilizam geralmente só como depósito. É muito grande, gente. Bem legal aqui, muito legal mesmo. Tem essa antessala aqui, legal também. Tudo muito bonito, muito bem decorado. Esses lustres aqui bonitões que a Gabi adora. Eu adoro esse estilo meio colonial. Conheço. Não bastasse o tamanho do restaurante, também tem esse parquinho aqui, gente. Também só abre no fim de semana. Tem monitores também, ele é cobrado à parte. Mas olha, surpreendente. Tem pêndulo. Tem até cabum, olha só. Carrossel. Até eu tô com vontade de vir nesse parquinho já, voltar aqui no final de semana. Pô, tem pois uns brinquedos aqui. Sim. Aquele, eu esqueci o nome daquele É o brinquedo. cabum, não é? Não sei. Quem souber já bota Eu aqui. acho que é Quem cabum. souber já bota aqui nos comentários que já viu que a gente não tá manjando dos parques. A gente tem que ir a alguns parques de diversão aí. Tem carrossel, pula-pula. Tem os computadores aqui pra jogar, fliperama, né? Caramba, muito legal. Incrível, incrível. Gente, isso aqui é muito grande, já. Até pra dar uma corridinha. Você não chega no final. Cadê aqui? Dá até pra fazer atividade física, ó. A gente come, depois vem aqui pros outros salões fazer uma atividade. Tô brincando, os salões aqui estão fechados. Mas abre ao final. Até cansei, viu como é que dá pra correr? Tô até ofegante. Caraca, mas é bem grande. Agora, Mas agora bora comer que eu quero ver. Eu já falei isso antes, eu quero ver se a comida é boa. isso aí, tô cheio de Bora. fome. Já chegaram aqui as entradas, gente. Olha só. Só ajuda a gente aqui. O que é cada coisa? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um frango a passarinho. Frango a passarinho. Frango a passarinho. Isso aqui é um risoto de frango como ela. Risoto de frango A com famosa ela. fulipa, né? Com alho. Maionese de Tem batata pratinhas aqui na mesa. Escarola Pra gente, o que é e cada polenta frita. Beleza, qual que é o seu nome? É Hilton. Hildo. Valeu, Hildo. É. Esses aqui são só as entradas, hein, Só galera? o comecinho, gente. A gente vai ficar só na salada, né, Gabriel? Porque a Ah, gente com tá fita certeza. de dieta. Eu vim no rodízio de comida italiana pra comer salada. Até Tá bom. parece, né? Duvido. Vamos lá, vamos começar. A Bia acabou de provar o nhoque ali. Vou provar agora esse arrozinho de moela. Vou até comer de novo. Tá Vamos ver muito se tá gostoso. Licença, tudo certinho aqui? Tá muito bom, gente. É espetacular. Tem isso daqui. Isso aqui é o quê? Um ravioli, né? Tem que falar. Falou tortilha, Só sei que é de abóbora. Ele falou... Eu nem ia pegar, gente. Meu prato já tá cheio. Mas ele falou que isso aqui era dos deuses. Eu fui. Deixa eu ver se é mesmo. Muito bom. Bom, né? Gente, essa polenta tá um espetáculo. Tá muito bom. Que restaurante é esse? Não para de chegar comida. Nossa, sério, é muito completo. A gente comeu cada coisa diferente. Eu acabei de comer, era rondelli, né? De Romeu e Julieta. Nossa, e tem umas massas assim que não são tão convencionais, não. Tem umas coisas diferentes.
Cara, nossa, valeu demais. Conheceu o Gabriel e já falou que virou. Virei fã. Tem ravioli na manteiga com 4 queijos. Cara, esse surpreendeu. Que a massa era verdinha. Caramba, muito bom. Ó, tem esse arroz de moela aqui, ó. Tem gente que não come moela, mas esse aqui tá delicioso. Vocês não têm ideia. Esse frango aqui tá parecendo um torresminho de frango. Tá tudo muito bom, gente. E a gente tá aqui, ó, no suquinho de abacaxi cortelão pra desgastar, né? No final disso tudo. Ó, família Madalu, se vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês precisam abrir um desse no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Não dá pra eu voltar em Curitiba toda hora pra comer aqui. Também acho. Galera, eu tô ficando agoniado porque eu quero comer mais. A comida é muito boa, mas não tem mais espaço. Eu não consigo. Eu já tô naquele momento, sabe? Que você come pra caramba, já tá dando um soninho, já tá me dando até um sono. Só um café pra salvar no final, né? Eu não tomo café. Gabi já sono. abstraiu aqui. Tá me dando um sono. Galera, eu confesso que quando eu ouvi falar do Mandalorian, eu achei que fosse hype, mas não é hype. Enche muito rápido e a comida realmente é muito boa. Tá lotado, ainda bem que a gente chegou cedo. Onde a fica de dicas chega cedo e se puder vir durante a semana, porque no final de semana já falaram que costuma encher Fim de semana bastante. tem fila, mesmo com todos aqueles salões abertos. Tem fila. Agora a gente vai embora. Tô com aquela sensação, sabe quando você chega no rodízio? Você fala assim, vou arrasar com o rodízio. E você é que sai arrasado. Tô assim, gente. Tô saindo daqui arrasada. Que é isso? Comi demais. Mas valeu cada caloria, porque foi muita coisa gostosa. São várias opções que tem aqui. Nossa, muito bom mesmo. Quem tiver por Curitiba, com certeza vale a experiência de vir. Aqui ainda tem a Vila Mandalorian, que é como se fosse uma lojinha. Vários itens de decoração aqui. Quase uma lojinha de antiguidade, né? Tem um chafariz ali. É, Aqui o ambiente é bem bonito, é bem estilo assim. Tô me sentindo em outro lugar, até fora do Brasil, né? Me lembra um pouquinho. Que isso? Um estilo bem colonial, assim, eu achei bem legal. Aqui no estacionamento, na verdade, na frente do estacionamento do Mandalorian, também tem o Mandalorian Express, que é como se fosse focado no delivery, meio fast food, onde eles têm as porções do que eles servem lá dentro. Eles vendem aqui meio que individualmente. Não sei se não tá dando pra ver muito aqui na câmera que tá pegando reflexo, mas é isso. Se quiser vir comer só uma lasanha e não for lá no rodízio No completo, rodízio, dá pra pedir só um prato aqui. Os Achei bem pratos legal. giram entre 20 e 33 reais, 35. E ali do outro lado da rua, aquele prédio vermelho ali, tá muito longe. Vamos chegar mais perto pra vocês verem melhor. Agora já tá dando pra ver. Aquele prédio vermelho ali é o velho Mandalorian, que se eu não me engano é o prédio original do Mandalorian, que ficou pequeno pra tanta gente e eles tiveram que construir novo. E é isso aí, gente. Aqui a gente encerra o nosso review do Mandalorian. Eita, Quase. eu pensei. Encerra, mas a gente encerrou, na verdade, ali, que a gente pulou. É. Mas aqui é a fachada da entrada, super famosa. Fachada do estacionamento. É bem bonita. Uma galera vem aqui pra tirar foto também, fica bem legal. Galera, chegamos aqui no nosso primeiro ponto turístico aqui de Curitiba. Vocês já devem imaginar onde é, né? Olha só. Agora ficou fácil. A gente tá no Jardim Botânico. Tem bastante verde aqui. Bem bonito. Mas Jardim Botânico, né? Bastante verde. Pois é. Pra gente lembrou bastante o Parque de Ibirapuera de São Paulo, né? E não o Jardim Botânico que a gente tem no Rio. Verdade. Mas é bem bonito. O dia aqui, ó, tá lindão. Tá um visual bem bonito. Olha como é no fundo. É enorme, tem que vir com tempo pra explorar, É bem grande. porque é grande. Eu tava aqui falando com o Gabriel agora que talvez no pôr do sol ele ficasse bem bonito, mas o sol é pro outro lado. Se fosse ali pro lado da cápsula, talvez ficaria ainda mais bonito. Se fosse atrás, né? É, isso. É, aqui no vídeo a cápsula tá bem pequenininha, mas a gente vai chegar lá. Cápsula não, né? Aquele negócio lá aquele palácio lá de cristal.
imitando de Petrópolis. Mentira, nem sei qual é o primeiro, tô brincando. Mas é bem bonito aqui. Vou dar uma levantada na câmera aqui pra vocês conseguirem ver um pouco mais. Galera, a gente decidiu dar uma explorada a mais agora no hotel. A gente veio aqui no último andar. Eles têm um terraço e olha esse presente que a gente recebeu aqui de Curitiba. Um pôr do sol que tá muito bonito hoje. É coisa rara, porque a gente deu uma pesquisada. Curitiba não costuma fazer muito sol não, mas hoje tava um sol lindo. Vocês estão vendo aqui o pôr do sol. O visual é muito bonito. Tô com essa voz aqui, já tô ficando meio gripada. Não sei se é o clima. Mas quando a gente chegou tava um pouquinho frio, mas agora, durante a tarde esquentou, agora tá esfriando de novo. Curitiba já fica uma dica aí pra galera que não sabe o que trazer de roupa. Traz roupa de frio, traz um meio termo, mas no geral costuma ficar bem frio. Tem alguns momentos que dá uma amenizada no frio, mas fica com uma camisa um pouquinho mais fina, assim, mais de manga comprida. Não dá pra ficar muito na vibe carioca aqui não, porque esfria. E olha o que temos por aqui. O que a gente achou? Não vai ter escapatória, né, Gabriel? Achamos uma academia. A gente queimar as calorias dos restaurantes aqui de Curitiba. Ó, academia até que tem alguns aparelhos que dá pra gente dar uma queimada aí. 2 esteiras, tem bicicleta ali. Visual pra cidade. Tem uns pezinhos ali. Achei um espaço bem ok, né, pra academia. Dá pra gente se virar, né, Gabriel? A vista pra cidade. O passeio de hoje, nesse passeio de Morretes, a gente vai fazer acho que é um dos maiores percursos de trem turísticos no mundo, onde a gente vai de Curitiba lá pra Morretes. A gente vai de van, na verdade. Tomara que dê pra ir pela estrada mais velha hoje, que é bonitinha, esqueci o nome dela, mas eu vou colocar aqui na descrição. E aí na volta a gente vem com o trem da empresa Serra Verde pra pegar o pôr do sol através dele, né? Tomara que faça sol, que tá bem nublado agora. O visual, a gente viu umas imagens, é bem bonito. E quando tá sol fica melhor ainda. Como a gente vai pegar o pôr do sol, nossa, acho que vai ficar muito bonito. É um percurso assim com muito verde. Esse passeio ele sai daqui de Curitiba, ele vai pra Morretes e depois passa também em Antonina e depois a gente volta pra Curitiba. Galera, aqui a estrada é bem íngreme, ó. A gente teve até que parar uns 10 minutos, se eu não me engano, né? Porque não tinha, tá tendo obra e não tinha passagem aqui, ó, pra 2 veículos. Aí tinha um carro subindo, não, né, alguns. Aí a gente ficou uns 10 minutinhos parado um pouquinho, até liberarem a passagem. A guia tava até explicando pra gente que esse caminho aqui, ele hoje em dia ele não é nem usado como meio de transporte do cotidiano. Ele é mais usado de turismo mesmo, micro-ônibus. E é bem legal. Quase umas... Não pode, é van, carro e moto. Tá vendo? Já tá me corrigindo. Eu vi até errado. Mas é isso aí que o Gabriel falou mesmo. Bem legal. Quase uma estrada bem exclusiva, né? Pro turismo. Achei bem legal. Tem bastante verde em volta. Lembra um pouco a estrada antiga de Petrópolis, só que 10 vezes mais densa. Primeiro ouro minerado do Brasil foi achado aqui no Paraná, especificamente aqui no Mendes, Paranaguá, Londrina, essa região aqui da Baixada do Litoral. Foi o primeiro ciclo econômico do Paraná. Galera, chegamos aqui na nossa primeira parada depois de pegar a estrada. Aqui onde a gente consegue dar uma descansada, esticar um pouquinho a perna, a gente já foi no banheiro. Tem uma maquete bem legal que mostra um pouquinho da estrada ferrovia que a gente vai passar mais tarde. Da história do Paraná. É bem legal. Aqui é o Igeospar. Nós temos uma maquete que conta toda a história do Paraná, dos ciclos econômicos, desde a colonização
E é isso. A gente já acabou o passeio, agora a gente vai embora. E do lado de fora tem essa decoraçãozinha aqui com a mata. Acabou o passeio da primeira parada. Isso, acabou o passeio no Geospar. Agora a gente vai seguir pro resto do passeio. Chegamos agora aqui na cidade de Antonina. A van deu uma paradinha pra gente tirar umas fotos aqui no pé da igreja. Tem essa pracinha, essa escada aqui que dá lá na Bahia. E aqui é a igreja matriz da cidade. Ela já deu umas dicas pra gente. Que é uma parada legal pra tirar foto. Tem vista pra Bahia, né? Também dá pra subir ali na igreja. Hoje a gente já descobriu que a igreja tá aberta. E é uma igreja bem antiga aqui. Bem bonita a estrutura também. É. Ela disse que a foto fica melhor daqui, porque lá em cima pega muito fio de luz. Mas vamos tentar fazer os dois, vamos ver se dá tempo. Estava aqui e começou a tocar o sino da cidade. Só meio-dia. Meio-dia em ponto, é. Galera, chegamos aqui, mais uma parada. E essa parada aí, eu gosto, né? Que é a parada pro almoço. Todos nós, né? A gente parou aqui num restaurante em Morretes, um restaurante tradicional também. E a gente vai comer um prato típico daqui, que é o barreado, né? Isso. É uma carne meio desfiada com... Farinha de mandioca. É, bem tradicional. Tipo um ragu de carne com farinha de mandioca. Tô curiosa. São duas peças da farinha de mandioca e uma coisa bem fervida no caldo da carne. O barreado é uma carne bovina, é um músculo traseiro do gado. Essa carne fica marinando no tempero de 10 a 12 horas. Depois ela é levada para panela de barro vedada no fogão a lenha por 12 horas. Seus temperos são sal, cebola, alho, cominho, louro e bacon. Acompanhamento ao arroz, banana picadinha e pimenta para quem gosta. Aqui no centro de Morretes, já chegou todas as entradas, chegou junto com o prato, já preparando o nosso barreado aqui. A Gabi tá provando ali o dela. Vamos ver se é bom. Eu achei muito bom, bem temperado. Tá bem desfiado. Achei bom. Chegamos aqui de novo em Morretes, que a gente só tinha passado de van. Agora a gente conseguiu descer na cidade, conhecer um pouco mais. E eles têm umas ruas históricas bem legais, bem bonitinhas mesmo. Bem aquele estilo cidade, estilo interior. Tem um lago aqui atrás. Aqui é cercado por vários lugares históricos. Acho que é um rio, não é um lago não. É um rio. É bem legal de conhecer, fazer alguns passeios. Eles vendem alguns artesanatos por aqui também. Tem algumas coisas locais da cidade. A gente acabou de sair do restaurante para comer o prato local. E agora a gente está conhecendo, explorando um pouquinho mais da cidade. Até que é bem grande para uma cidade assim, pequenininha, né? Grandinha. Sim, mas é turística, né? Então, estamos acostumados já. Eu achei a arquitetura da cidade bem legal, bem bonitinha. Lembra muito estilo cidade do interior mesmo. E eu achei muito curioso que, por incrível que pareça, que o clima é muito diferente de Curitiba, tá bem mais quente do que Curitiba. A gente saiu do hotel por volta de umas 8 horas, tava bem frio em Curitiba. Agora aqui já tá um solzinho, que já deu uma esquentada. Daqui a pouco eu vou tirar esse casaco. Cachecol, o mar tá quente. Vou tirar esses casacos todos. Tá quase chegando a hora da nossa saída de trem. Então, animado, né, galera? Uhum. Né, Gabriel? Muito animado. Aqui tem um monte de barraquinho de raspadinha, de gelado, que eu queria provar, sabe? Mas hoje não vai dar não, porque eu não tinha visto. A garganta da Gabi não tá muito legal. Nesse momento eu tô com bala de gengibre na boca, eu acabei de ver que tem... Nossa, um negócio muito diferente. A gente vai lá mostrar. Tomar uma raspadinha. Convenci, né, Gabriel? Vai dividir comigo. A Gabi me convenceu. Qual o tamanho que você quer? É pequeno, menorzinho. Aqui ele falou pra gente que tem sabores... É morango, né? Morango, menta, maracujá, blue ice e groselha. Teste da memória passou, hein? Tá finalizando ali. Já, achei rápido.
Melhor com leite condensado? Com ou sem leite condensado? Aí o pessoal depende do gosto, né? Ah, é melhor com. Esse é morango, né? Morango, você é. quer? É melhor com, tá? Pode ser com, então. Com? Pô, leite Um moço, pouquinho, leite pouquinho. condensado dá um... É. Ó. Parece bom, hein? Eita. Vou dar só uma provinha que a garganta hoje não tá permitindo muito, mas vamos ver. Vamos ver se é bom não resistir, gente, porque a gente não acha muito isso aqui pelo Rio. A gente achou, acho que numa feira em São Paulo, né? Foi em São Paulo. Mas Nem era aqui- bem raspadinha, era uma A garganta situação. não melhora, vocês já sabem o porquê, né? Tomando gelado. Vamos ver. Vai até melhorar agora. Bom. Boa? Ainda tá com um toque de gengibre, porque minha boca tá com bala de gengibre. Mas é bem gostoso. Beleza. Deixa eu provar agora. Será que tá bom? Caramba, eu gostei mesmo. Por aqui também tem vários restaurantes. Ali parece ter alguns doces. É, uma doceria. A formiga aqui já tá olhando os Só docinhos. ver os doces. A gente acabou de comprar uma raspadinha e eu já tô olhando mais doce. E até que tem bastante comércio, né? Bastante opção de restaurante Sim. pra almoçar, enfim. Eu achei curioso que tem muita sorveteria aqui. É porque aqui é mais quente, né? Do que Aqui é Curitiba. quente. Então pra dar uma refrescada. Tem gelateria. Agora estamos voltando pra estação pra pegar nosso trem. A gente quer chegar antes pra dar fazer algumas imagens pra Mas bem vocês. legal o vagão. Olha o cachorrinho, que bonito. Os cachorros de rua aqui no Paraná são bonitos, são bem Ó, mais tratados. sorvete, tá me dando uma vontade de comer um Mais sorvete. Depois que essa garganta melhorar, eu vou comer muito sorvete. Esse restaurante, que bonito. É bem bonito aqui esse restaurante também. Armazém Serra Restaurante. Armazém da Serra. Parece que é o Largo dos Restaurantes aqui, que aqui do outro lado também é um restaurante. Uhum. Opção que não falta, ou seja, não vai passar fome vindo pra cá. É. Tem até loja de roupa ali. Uhum. Ali na frente parece que é uma feirinha. Cachaça de banana. Ah, tu que curte, né? Eu não, curto cachaça não. Só a cachaçinha mineira que é doce. Então, achei que essa daí era mineira. A gente no Paraná, eu No esperando. Paraná não deve ser mineira não, né? Ó, tem uns chapéus ali. Os chapéus. É. Tem um chapéu que eu tava Sabe procurando. que é um que tu gosta? Onde que a gente chegou, Gabi? Na estação, finalmente, a gente andou. Orientação, segue ali aquela rua reta. O Gabriel falou que a gente já tava quase saindo da cidade. Mas É em chegamos. Em frente à pracinha central aqui da cidade. Fica a estação do trem. Ó o Opa, barulhinho. Tá quem chegando aí. aí. Olha que engraçado, gente. A ferroviária dá no fundo das casas. A linha de trem, né, no caso. Ele tá ansiosa aqui esperando pelo trem. Esperando na expectativa. São 4 horas, né? Sim, de 4 horas viagem. de viagem. A gente fez de van, que 1h30, Foi mais bem ou menos. rapidinho, né? 1h40. Ela falou que foi 1h40 de Curitiba. Ali. Agora é de trem. Bom que dá pra apreciar bastante, né? É. Chegou o nosso trem. Aqui é o nosso vagão. 25. Tem meu celular aqui. Tranquilo. Esse aqui é o nosso vagão. Aqui que ficam os pets, pra quem tá de pet. Galera, eu já tô me embarcada aqui. A previsão de chegar o quê? Umas 7h15, né? 7h15, é. É bem espaçoso. A gente já pediu nossas bebidas, já estão vindo ali. Que aqui é open bar, só não é open food, mas a gente vai ganhar uns petiscos. Deixa eu até filmar aqui as bebidas. Já tá passando aqui. Acho que a gente ainda tá, ou tá em Morretes, ou tá muito perto de Morretes ainda. Como eu tô sempre com fome, já abri meu lanchinho aqui.
Vem um pãozinho recheado de queijo e presunto, tipo uma bisnaguinha. É importante falar que é open bar, pode beber à vontade. É. Só comida que é limitada. Tem álcool E ali. tem até cerveja. É isso. Tem esse pãozinho de chocolate aqui. E uma barrinha aqui de banana light. Pena que é light, né? Podia ser normal, né? O Brasil naquela época não tinha, né, verba para tal construção, tal obra gigantesca desse porte, né? Então o projeto foi engavetado aí, na segunda gaveta lá de Dom Pedro II e ficou. No ano de 1879 tivemos um grande ciclo econômico muito importante aqui no Paraná, foi o ciclo da erva mate, né? Onde então tínhamos que escoar aí toda essa grande safra de erva mate. Inclusive tivemos no Paraná o maior produtor de erva mate do planeta, né? O Barão do Cerro Azul e o Defonso Pereira Corrêa. Vamos ouvir mais dele aí. Olha isso, gente. Ó quem já tá no cafezinho. Gabriel. Já tá no... pro lanchinho. As vantagens de ser open bar, né? A gente pode tomar à vontade. Posso tomar 10 cafés se quiser. Pô, e tomar cafezinho com essa vista aqui não é todo dia não, né? Até acabou. Estamos filmando aqui rapidinho os outros vagões no final do passeio. Esse aqui é da mesma categoria que o que a gente foi. Vamos Agora... dar pros próximos agora, Isso. vamos correr, porque... Vamos correr para filmar as outras categorias. Esse aqui já é outra categoria. É a categoria litorina, que é um vagão mais de luxo, assim, mas Olha que chique isso, gente. mais decorado. Caraca, muito top mesmo isso aqui. Muito bonito, né? Pô, lindaço. Na próxima, É. quem sabe? Mas eu gostei do nosso, porque tem um janelão pra ver a vista. A nossa categoria é melhor de filmar, porque tem uma janela enorme e tem varanda. Esse aqui não tem varanda e a janela é pequenininha. Não só de filmar, mas pra ver mesmo. É, pra ver a vista é melhor. Por incrível que pareça, pra ver a vista a categoria mais simples é melhor. Mais simples, eu acho que a nossa chega a ser intermediária. É, intermediário, é. Esse aqui é um outro vagão, galera, da classe litorina. Como quem tá parado, a gente tá filmando depois que ele parou. Já acabou o passeio, vai encerrar a atividade. O vagão tá meio que fechado. Aí eu tô só filmando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Uma das horas que a gente mais gosta é o que, né, Gabriel? Café de hotel. De hotel. E daqui tem até folhado, gente. Tem várias coisas gostosas. A gente faz logo uma mesa com um pouquinho de cada. Se me sigam para mais dicas, porque o hotel é assim, né, gente? Vamos aproveitar o café. Folhado na tela. Peguei aqui um cappuccino. Pra começar os trabalhos, tem um suquinho aqui diferente, de beterraba com gengibre e laranja. É o suco detox vermelho. Vitaminado, né? A gente pegou um monte de coisa. Ainda tem restaurante mais tarde. Tem esse pãozinho de coco aqui, que eu não comia desde que eu era criança. Na minha infância. Não acho há muito tempo. E tem aqui, olha que legal. E uma saladinha de fruta pra ser fit. No meio de... Tem até um sonho que eu botei mais Nutella por cima. Deixa eu virar aqui pra dar pra ver. E ficou delicioso. É, a gente comeu ontem e ficou bonzão. Chegamos aqui no nosso restaurante do almoço de hoje. A gente tá num restaurante, galera, bem tradicional. É Mercearia Fantinata. Fantinato, na verdade. Tô até empolgada aqui, porque hoje, ó, olha o que que tem. Buffet de feijoada. Mas isso daqui é daqui a pouco, porque a gente vai comer um negócio que é super tradicional aqui em Curitiba, né? Carne de onça. Mas vocês vão saber daqui a pouco. Aqui é um pouquinho do espaço. A gente achou bem legal. Parece uma casa bem tradicional. Ali já tá o buffet de feijoada. Ó. Tá com a cara bonita, né? Tá muito bonito. Legal que tem separado, ó. Aqui tem só o caldo do feijão. Aqui tem calabresa, bacon. E ele já fica mais... As partes mais encorpadas, né? Rabo, orelha. Então, você escolhe bem. Cadê o torresmo? Ah, aqui. Bonito.
Os temperinhos aqui atrás também. Cadê os temperinhos do Gabriel? Nossa, com a cara muito bonita a feijoada. Eu adoro feijoada. O ambiente aqui, ó, bem legal. A gente achou bem uma cara bem tradicional, né? Estamos provando o Cine, que é um refrigerante tradicional aqui de Curitiba. Se você tá vendo esse vídeo e você não é do Rio, não tem esse refrigerante lá. Por isso que pra gente é diferente. Eu Esse aqui é achei, de framboesa. eu achei que o gosto parece um pouco de groselha com gás, não é? Mas tem É de abacaxi gostosinho. também. É. Mas é bom, a gente gostou. Daqui a pouco chega a nossa carne de onça. Rezam as lendas que a daqui é a melhor de Curitiba. Ela é premiada várias vezes aí. São uma das melhores carnes de onça, então já fica de dica aí, porque tem vários outros restaurantes aqui que também servem a carne de onça, mas vamos ver se esse daqui faz jus ao nome de ser a premiada. Chegou aqui nossa carne de onça, vai começar o preparo. Vou devolver pra fazer a cerimônia lá de ayahuasca. Dia 2. Isso aí o quê? Binário? Conhaque. Conhaque? Caramba. Incrível. Gabriel vai ser a cobaia da vez. Vai provar carne de onça. Vai, Gabriel. É, o Gabriel não tem esse detalhe que o Gabriel não é. Sushi, nada. Ele não é fã de carne crua. Não é fã, não gosta. Vamos ver. Mas falaram que essa daqui é melhor. A gente vai arriscar. Vamos lá. Vai com tudo, hein, Gabriel? Não, só provar só uma pontinha pra não jogar fora. Vai. Calma. Agora bota a mostarda, né? É, isso aí. Você bota a manteiga, a carne no pão e depois a mostarda. É, ele vem com os pãozinhos aqui de acompanhamento. E o garçom deu a dica pra gente que primeiro passa a manteiguinha no pão. Aí acho que é a carne de onça, né? Sequência, e depois a mostarda. E agora o Gabriel vai atacar. Vai, Gabriel. Fazer TBT. Ah, você tem uma carne? Gostou? Não tanto. Assim, É grande, hein? o gosto é só na mostarda. Porque tu encheu de mostarda, A né? carne em si não... Prova vai ser deixa eu- tanta mostarda. Deixa eu provar só a carne. É porque eu já provei, gente. Não apareceu o take aí, mas eu já provei. Eu achei bem gostoso. Eu não senti aquele gosto forte Vou de só a carne carne crua. agora. Eita, que ele foi tudo agora. Vai ganhar uns 510. E aí? Tá gostosinho. Mas não é dos favoritos do Gabriel, porque ele não é fã de, de carne Eu pediria crua. novamente, mas é gostosinho. Mas eu curti bastante. É, eu não sou muito fã de carne crua, mas eu achei uma entradinha diferente. E por ser um prato típico aqui de Curitiba, é bem legal. Não encontro isso aqui no Rio, em outros lugares. E a carne, olha aqui, ela é bem triturada, então vira quase uma pasta, né? Não fica aqueles pedaços de carne crua. Ela é bem temperada, bastante cebolinha. Agora taca ali mostarda. Bora lá. Gostaram? Até que eu achei boa. Bem temperadinho. Daqui é bastante mostarda. Fica um temperinho bem gostoso, mas a carne por si só ela é bem temperada. E é de patinho, né? É uma carne de mais qualidade. Eu achei gostoso. É um prato bem alternativo aí pra quem tá por Curitiba. Quer comer uma coisa diferente, local daqui. Carne de onça é uma boa pedida. Pra quem é fã de carne crua, curte um japonês, steak tartar, vai gostar ainda mais.
Mas como a gente não é muito fã, eu tô surpresa de já ter curtido. Achei bom. Tá aprovado. Pior que eu sou sincera, hein? Se eu não tivesse gostado, eu ia falar. Se não bastasse a carne de onça, Gabi já partiu pra feijoada. Eu adoro feijoada, tá? Eu tô entendendo um pouco de cada coisa. Eu não queria ver um pratão. Muito bom, feijoada. Muito boa, gente. Temperadinha. Essa folha aqui é um crisp. Ela tá crocante daquele toque. Vou provar o torresmo agora, que tava com uma cara de torradinho. Crocantíssimo. Nossa, muito bom. Já provamos nossa carne de onça. A gente acabou de descobrir que a Mercearia Fontinato não só tem os prêmios da Veja da melhor carne de onça, de vários anos consecutivos, mas também foi eleito o melhor estabelecimento gastronômico para botecar no ano de 2022 na cidade de Curitiba. Olha só. Fala sério, né? Melhor lugar pra gente ter escolhido, então, pra experimentar o prato mais típico aqui de Curitiba, né? Carne de onça. E olha quantos prêmios, gente. A gente tava até brincando aqui, parece até a exposição de troféu de campeonato. Estamos aqui com o dono, seu Vlamir. Conta aí pra gente um pouco a história. Bom, a mercearia Fontinato, ela é de 1953, né? Tem a mercearia. Em 2008 a gente pegou e transformou nessa pegada de boteco, né? E desde então a gente tem trabalhado em cima, né, de todas essas ideias de botecagem e tudo mais, procurando ter um cardápio de boteco bem elaborado, bem diversificado, né? Assim, para fugir um pouco daquele lugar comum. E tivemos bastante sucesso nesse tempo. Chegamos aqui no Parque Tanguá. Mais um passeio gratuito aqui de Curitiba. É tipo um parque, né? Assim, bem bonito. Já deram uma dica pra gente aqui que tem uma cachoeira, tem umas partes aqui bem bonitas. Um chafariz ali atrás. A gente tá chegando aqui, vai passar agora por um carrossel. Deixa eu aumentar a câmera pra ver melhor. Agora dá pra ver melhor. Passou a infância, já nem dá pra ir no carrossel. Né? Gira aqui dentro, vai gira. Nossa, gente, que bonito que é. Vamos virar. Olha isso. Muito top esse chafariz, hein? Aqui em Curitiba tem muitos parques, né? E a grande maioria é gratuito, então é bem legal. São passeios bem alternativos para quem tá aqui pela região, não sabe o que fazer, ó, 0800. Dá para você aproveitar a cidade de forma gratuita. E a gente tá aqui, ó. Mais um parque não, né? Um dos primeiros que a gente tá indo, tirando o Jardim Botânico. Tirando o Jardim Botânico. Mas, nossa, muito bonito mesmo. Vale a pena. A gente tava aqui sentado, tirando umas fotos, em frente ao chafariz aqui bem bonito do parque. Aí passou um cara oferecendo um doce pra gente. Vou até colocar o óculos, senão contra o sol vou ficar com o olho miudinho pra câmera. Um doce que o Gabriel negou. Gente, como assim? Era uma casquinha de sorvete que ele falou com bis, eu nem ouvi direito. Agora o Gabriel foi lá atrás do cara. Vamos ver se vai rolar esse doce. Como que ele faz isso comigo, gente? Desperdiça um doce uma hora dessa após o almoço. A gente nem comeu sobremesa hoje. Agora eu tô vendo aqui, vamos ver se vai rolar uma sobremesa. Acho que ele tá vindo aqui. Rolou? Obrigada. Rolou a sobremesa? Rolou. Até que enfim, esse é de chocolate branco, esse é de preto. Avelã. Ué, o que tu falou que tinha bis? Então, esse aqui, tem bis. Caraca, tem bis. Um ganache com bis. Louco. Gente, sério. Nem comi sobremesa. Essa vai ser a sobremesa do dia. Vai, morde aí pra gente ver se a sobremesa do parque é boa. Se a galera pode vir pra comer sobremesa por aqui. Fala a verdade, hein, amor. O vendedor tá logo ali atrás. Tá brincando. Mostra aqui, deixa eu ver. Mas a casquinha só que é de sorvete, né? Eu achei que tinha sorvete, né? Não, sorvete não, ganache. Falou que tinha ganache. Foi 1,13, né, que você falou? 1,13 reais. E duas rolou promoção por 20. Tá achando que a gente é turista que vai ser passado a perna? Não. A gente ganhou promoção. Deixa eu provar. Muito boa. Eu que sou formiguinha,
Tava sentindo falta de um doce. Aqui nesse parque também tem uma lanchonete. Acho que é tipo uma cafeteria. A gente já viu que vende sorvete ali. Eu acho curioso, porque aqui em Curitiba faz um frio, mas quase todo lugar tem sorveteria. Aqui tem essa cascata, tipo uma cachoeirazinha. Faz esse efeito lembrando uma cachoeira. E nosso visual daqui é bem bonito. É bem alto, então... Olha o visual que tem aqui, galera. Muito bonito. O Parque Tanguá fica aqui no bairro de Taboão, Curitiba, gente. Fica aberto todos os dias de 6 da manhã às 8 da noite. Pelas nossas pesquisas, Tanguá significa Baía das Conchas, no idioma indígena aqui da região. E aqui era uma pedreira desativada de uma família que fazia exploração aqui da região. Mas foi desativada e teve sua natureza recuperada. E hoje é esse parque aí, que de acordo com a Wikipédia, tem 235 quilômetros quadrados. Coisa besta pra gente Isso andar. é muita coisa. Vamos queimar as calorias da feijoada. Não sei Que a se gente essa comeu. informação está correta. Mas a gente vai andando aqui e uma hora a gente descobre, né? Tem bastante coisa pra explorar. Agora a gente tá fazendo uma descidinha aqui, um pouquinho íngreme, porque tem uma parte aqui mais aberta, que falaram que talvez a gente vai encontrar algumas capivaras. Descendo aqui, logo em frente àquela área que tem aquela... como é que diz? Tem um lago. Cachoeira. Mas é aquela queda d'água, é isso que eu cachoeira. queria falar. Mas Aí, a vista realmente é muito bonita. Vamos botar um take aqui pra vocês verem. É um lugar bem alto, sabe? Então tem uma visão bem panorâmica de alguns pontos da cidade. Bonito esse caminhozinho, que a gente não sabe onde vai dar. Mas vamos que vamos. Mas a esperança é achar uma capivara. Não, mentira. É a gente explorar um pouquinho mais do parque também. Olha, no mirante. Nossa, bonito. Olha que legal. Muito bonito. Olha, amor, olha. A vista pra cachoeira. Ai, que linda. Nossa. Que top. Cara, que visual. Que maneiro. Olha, tem outra vereda. Tem outra cachoeirazinha menor ali. Mas aquela ali que é a top. Ó, daqui dá pra ver bem que é uma pedreira, ó. Ali tem um túnel, mas pelo que eu pesquisei tá desativada a visitação. Também ia ser bem interessante se eu pudesse conhecer. É um deck de madeira por dentro do túnel. E logo ali era onde a parte que a gente estava, né? Lá em cima. A gente ainda não foi no mirante lá de cima, mas a gente estava ali naquele deck de baixo. Que já tinha uma vista bem bonita. Olha que lindo o visual que tá aqui da cachoeira. Sério, muito bonito mesmo. Eu sei que no vídeo já deve estar dando pra ter um pouquinho da experiência, mas pessoalmente, essa queda d'água que começa lá em cima, onde a gente estava, aquele rio que eu nem esperava que desse essa queda tão grande, é uma queda bem grande, bem semelhante a uma cachoeira, e olha isso. Muito bonito. Vira o celular. Aqui atrás também tem um outro restaurante. Já dei uma olhada, eles servem alguns petiscos, então já fica aí uma dica. A gente não parou pra comer aqui hoje, mas acredito que comer uns petisquinhos ali com esse visual aqui deve ser bem legal. Quem sabe numa próxima, né, amor? A gente não vem com mais fome pra comer ali alguma coisinha. Chegamos aqui onde a gente vai jantar hoje. Depois de caminhar muito no parque, a gente vai fazer um lanche aqui nesse lugar chamado Missal Shawarma, né? Sal shawarma. Tem uma comida... O sanduíche é da onde? Daqui? É da Arábia, não sei de qual país. A gente vai comer um sanduíche bem legal. Mas bora ver. Bora ver se é bom. A gente viu umas imagens pela internet, parece bem legal. Aqui é um pouquinho do ambiente. Depois do nosso dia no Parque Tanguá, finalmente vamos provar um shawarma. Tem um de carne e um de frango. Eu vou comer mais esse aqui de carne, hein? A Gabi é carnívora. Tem uma batatinha frita. E um bolinho de falafel, né, que a gente pediu, mas já tá chegando. Tá chegando aí. Vamos ver se isso é bom. Caraca, eu olhei aqui, vem batata. Tem batata dentro. Caramba. A gente viu essa dica lá no perfil do Rui, alguma coisa, a gente vai botar aqui na legenda depois. Mas é tipo um sanduíchão, né? Um sanduíche árabe.
Acho que o original é de cordeiro, mas a gente tá comendo de boi mesmo. É, esse aqui tem carne, tem tomate, mas o que tem? Não lembro. Cebola, Alguns temperos. alface, Esse aqui tem batata, né? Parece. também não sei o resto. Tem semente de alho aqui. Vai lá, prova aí. Prova do seu shawarma de carne. Muito bom. Quero saber desse creminho de alho aí. Nem exagerei, né? Caramba, tomara que não seja muito forte. Bom? Uhum. Eita. Muito bom. Olha como é que é bem recheado, galera. Esse daqui, ó, carne, lotado de tempero. E esse daqui de frango. Achei bem recheado, vai ser nossa janta de hoje. E a gente achou o preço bem legal, né? É 28, 29, alguma coisa assim. 20 e poucos reais. A gente vai colocar na legenda. É, eu vou colocar o valor certinho aqui na legenda, mas eu curti bastante. Obrigado. Chegou aqui agora o nosso bolinho de falafel. Vamos ver se é bom. Ele é meio verdinho por dentro, porque a gente já viu. Tudo que é verde é fit, né? Então isso aqui é fit, né, amor? Com certeza. Mas é frito. Só vegetal? Tinha gostoso. É bom mesmo? Tem gosto de quê? De mato. De massa. Tô brincando. Lembra um bolinho de arroz. Acho que me lembrou um bolinho de arroz. Bem temperadinho. Já estamos aqui, ó, caminhando rumo ao nosso primeiro passeio do dia de hoje. Hoje é domingo, a gente tá indo pra uma feira bem tradicional aqui aos domingos. Fica onde? Acho que é Na praça 29 de março. É, a gente tá caminhando aqui, a gente tá vendo pelo Google Maps mesmo, e indo na Canela. Inclusive, a maior parte dos lugares que a gente foi aqui por Curitiba, a gente tá indo a pé. Direita aqui. Alguns lugares ou outros a gente pega um Uber. Teve só um dia que a gente pegou ônibus, né? É, só um dia. Demorou muito, a gente desistiu. Tinha que fazer muitas transições de um ônibus pro outro, né? É, muita baldeação. Aí a gente não achou compensou, não. Era melhor ter pego um Uber desde o início. Ficamos quase uma hora, só de baldeação de ônibus. E nem era tão longe assim um lugar do outro. Inclusive, a gente tá indo nessa feira, porque uma das coisas famosas aqui em Curitiba são as capivaras. O que tem a ver, né? Feira com capivara. Agora a galera inventou nas feiras uma novidade aqui em Curitiba. Eles estão fazendo um pastel no formato de capivara. Tem até coxinha agora no formato de capivara. E a gente vai ver se a gente encontra esse pastel. Mas calma que ele não é de carne de capivara, nada assim, ó. Recheio normal. Mas o formato fica muito, muito bonitinho. E como aqui tem muita capivara, ficou bem legal. Então, tava até falando com o Gabriel. Já quero um no Rio, com formato de Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, né? Tem de capivara aqui, que é tradicional. Golfinho, né? Também é tradicional do Rio. Ó, vou até virar aqui. Hoje o dia amanheceu com muita neblina. Todos os dias que a gente tem vindo, que a gente ficou aqui em Curitiba, tá até bem sol. E é curioso, porque a gente pesquisou. Aqui não costuma fazer muito sol, né? Mas Chove muito. Inclusive o pessoal reclama que é uma cidade que chove muito. Mas tem feito bastante sol nos dias que a gente tá aqui. Mas isso não anula o frio, não. Continua frio. Mas como a gente tá fazendo os passeios andando, então dá uma esquentada. Mas hoje foi o dia mais frio, né? Que amanheceu. Acho que tá fazendo 9 graus aqui. Mas vamos que vamos. A gente tá andando e agora eu tô falando, tá até dando uma esquentada. Mas carioca sente. Tô cheio de casaco hoje, cachecol. Tirando todos os casacos enterrados que estavam no guarda-roupa. Agora a gente tá andando aqui em direção à feirinha. A gente não achou o sistema de transporte daqui tão legal quanto falam. A gente teve que fazer muita baldeação no único dia que a gente pegou ônibus. E pelo menos de acordo com o Movit, se a gente fosse pegar em outras ocasiões aqui que a gente teve que se deslocar,
também não daria muito certo, porque levaria muito tempo. Alguns percursos estavam dando 2 horas de ônibus. Então a gente acabou tendo que pegar Uber várias vezes, ou ir a pé mesmo, como a gente está fazendo agora. A pé também é legal porque a gente acaba descobrindo muitos lugares, restaurantes assim escondidinhos. A gente gosta muito de descobrir lugares assim novos. Então é legal por isso. E esquenta aqui do frio, né? Dá uma esquentada se deslocar. Pois é. A gente descobre lugares legais e dá uma esquentada do frio. E aqui tá muito frio, gente. Ah, já tá esquentando agora, vai. Mais ou menos. E o Uber tem dado em torno de R$20. Mas claro que depende de onde você tá, né? E pra onde você vai. A gente tá aqui no bairro do Batel. E os nossos deslocamentos basicamente foram pros parques. O mais longe que a gente foi, eu acho que foi pro restaurante Madalosso, né? Foi. Que fica em outro bairro, bem mais longe. Mas na verdade ontem a gente ainda foi pro Missal, que do nosso hotel fica mais longe do que o Madalosso. Foi do Parque Tanguá pro Missal Shawarma, que deu 7,5 km, alguma coisa assim. Foi o maior deslocamento que a gente fez aqui. O 99 tem compensado um pouco mais na maioria dos trajetos. Em comparação ao Rio de Janeiro, os preços estão bem semelhantes. Em comparação a São Paulo, eu tô achando os preços de Curitiba maiores em relação a Uber e 99. E olha onde estamos chegando. Finalmente chegamos na pracinha que tem a feira. Porque eu tô com essa empolgação, gente, que ontem a gente veio aqui, a gente tinha dado uma olhada na internet, que ontem ia ter a feira. Só que não tinha ontem. Aí a gente pediu umas informações, eles disseram que era só domingo mesmo. Já tô vendo ela daqui. Eu tô comemorando que hoje tem. Eu adoro comida de feira, né? Porque sempre tem culinária bem típica do local. E a gente já viu que tem umas coisinhas diferentes aqui de Curitiba. Vamos ver se a gente vai encontrar aqui nessa feira. Vamos comer pastel de capivara. Tinha uma massinha que agora eu esqueci o nome. Cara, eu não vou lembrar o nome. Era tipo uma massinha de Pierogi, né? Oi? Pierogi, negócio assim. Eu não vou lembrar o nome agora. É um nome estranho, assim. Polonês. Mas a gente já tá vendo a feirinha ali. Então hoje tem, com certeza. Domingo aqui em Curitiba é estilo Rio de Janeiro, né? Dia de quê? Dia de feirinha de rua. A gente veio aqui conhecer a feira de rua deles. E é legal, tem várias comidas típicas aqui de Curitiba. A gente vai provar algumas coisas. Tô animada aqui pra comer. Conseguimos achar a famosa barraquinha aqui, ó, que vende o pastel de capivara. Ela fica aqui bem no iniciozinho da feira. E aqui já tem alguns pastéis ali pra vocês verem o modelo. A gente pediu o pastel e pediu a coxinha também. Mas a gente vai levar pro parque pra comer lá. Mas é essa barraquinha aqui. E a dica é chegar cedo pra quem quiser curtir o pastel de capivara. Porque olha aqui, são nem 9 horas da manhã ainda. E essa 8h46. 8h46. E essa barraquinha aqui começa a já ficar bem cheia. Porque o pastel ficou bem famoso por aqui, em Curitiba. E acaba rápido também, além de ficar cheio. Como eles fazem manual, não é máquina, né? Então, como os outros pastéis convencionais. Então, tem um número limitado. Não tem tanto assim. Então, você corre o risco de chegar e ter acabado. Então, vem cedo, hein, pra comer o pastelzinho de capivara. Hoje tinha no sabor de carne e queijo, mas a gente pediu de carne e a coxinha de frango. Chegamos aqui, galera, no Parque Barigui. Eu tô confundindo o nome dos parques todos. Eu ia falar Baguari, sei lá. É bem... Depois de uma longa caminhada. É bem espaçoso, né? Bem grande. Acho que são 140 quilômetros quadrados, um negócio assim. Depois a gente confirma. Tem uma galera que vem aqui cedo pra fazer atividade física também, correr, manter a forma, uma coisa que a gente devia estar fazendo nessa viagem, mas a gente só tá comendo. Esse parque aqui da cidade é famoso por ser o principal ponto de atividade física ao ar livre, né, do pessoal aqui em Curitiba, semelhante ao Ibirapuera, né, de São Paulo. E do Rio é semelhante ao quê? A Quinta da Boa Vista? Acho que não, sei, né, galera? Acho que não. Ao Rio deve ser semelhante à Orla, né, que a galera se exercita ali na Orla da Zona Sul.
E aí, tá gostoso o capistel? De carne, gostoso. Já tá um pouquinho frio, que a gente andou até o parque, mas tá gostoso. Tem bastante recheio, ó. Gabriel agora já roubou o pastelzinho de mim, né? É capistel, o nome. Gente, eu achei bem gostosinho, né? A massa do pastel é boa. E ele tá bem temperadinho. Vem uns molhinhos aqui que parece um molhinho vinagrete, mas bem... Deixa eu pegar esse aqui que tá mais inteiro. Bem trituradinho, bem gostoso. Já fica uma dica aí, ó. Dá pra comprar o pastel lá na feira, fazer uma caminhada pra comer aqui com esse visual do parque. Mas não é só hype, esse é um dos melhores pastéis que eu já comi. A massa é muito boa. Eu achei a massa bem levinha, né? Uhum. E ele tá bem temperado. E nossa amiguinha capivara ali do lado. Do lado não, aqui de frente pra gente, coitada. Só olhando a gente comer o pastel no formato dela. Se bem que ela tá quase dormindo, né? Tá nem aí pra gente. Tá apagando ele. Agora sim a gente vai provar a capixinha. Eu acho que é capixinha, né? De coxinha. É. Até que elas são bem mansinhas, né? Tão bem de boa. Mansinha assim, elas lá eu cá. Não tô mexendo nelas, não. Eles recomendam ficar uma distância de 2 metros, né? De cada uma. E tinha um montão aqui, mas elas foram lá pra outra ilha, acho que elas querem ficar mais isoladas. Mas tem essas aqui de boa, pegando um solzinho na beira da lagoa. Lagoa não, rio aqui. É a lagoa. É a lagoa do Parque Barigui. Boa. Matou a capivara. A massa dela é de batata. Gostosa? Bem temperadinha também, igual pastel. Bom. Mas dá até pena de comer, tão bonitinho. Já detonamos a coxinha, nem deu pra gente mostrar direito, né? Porque tava muito boa. É muito gostosa, a massinha Muito de levinha. batata. E ela é um pouco mais cara, né, do que uma coxinha normal. Mas além do formato ser diferenciado, ela vem bem mais... A gente comparou assim, o tamanho vem bem mais... Recheio. E ela é bem maior do que uma coxinha tradicional, né, normal. Pastel é a mesma coisa. Ele é grande e vem muito bem recheado. A gente viu até na página deles, eles vendem os 2 formatos de pastel. O comprido, Comum normal. também, E eles falam que esse formato aí de capivara vem o dobro de recheio. Então, assim, é pelo tamanho também, é pelo... Pela mão de obra. Então vale a pelo pena. recheio também. Vale a pena porque tava bem gostoso, temperadinho, aprovado. Quando vierem para Curitiba, é na barraca dos Yamashiro. Eles são orientais, japoneses? Acredito que sim. Depois a gente bota aí o arroba pra vocês pesquisarem no Instagram deles. A gente veio aqui agora conhecer um museu de carros antigos. Ele é praticamente de frente à entrada pro parque... Barigui? Eu ia falar de novo outro nome do parque. Então é bem fácil de chegar, já fica aí de alternativa de passeio se for lá no parque Barigui. Isso. Lembrei. A entrada é só da GES pessoa. Só aceita dinheiro ou débito. E já fica um passeio mais complementar para quem vai no parque, é só atravessar a rua praticamente. Tem vários carros bem legais por aqui. A gente já viu algumas amostrinhas por aí. Chegamos aqui na torre panorâmica, que é a torre telefônica, acho que é da Oi. Tem uma vista panorâmica E da aqui cidade, tem. bem legal. Mostra ela. Um 360, né, da cidade. Ó. Agora vamos subir lá em cima pra ver. Ela tem entrada custando atualmente R$10. R$10. Depois a gente bota aqui embaixo o comprimento da torre. E olha o visual que tem. Muito bonito. Pega uma visão assim, bem 360 da cidade. Ó. Você vai girando e tem muito ainda. Achei bem legal o visual. Bem bonito mesmo. Olha como é que é alto. Olha isso, que maneiro. Achei bem legal. Você anda, e ó. Ainda tem bastante visual da cidade. Olha que linda.
E é legal que essa parte aqui, ó, eu já percebi que é uma parte mais residencial. Tem mais casa, ali tem mais prédio, provavelmente já tá mais direcionada pro centro da cidade aqui de Curitiba. Tem uns mapas aqui, deixa eu ver. Que região que é essa daqui? Norte. Passeio Público, Igreja São Vicente, Museu, Serra do Mar. Aqui tem o Museu do Oscar Niemeyer. Será que a gente consegue ver daqui? Consegue achar ele daqui? Tem uma galera... Ah, é o olho. Lá Cadê? embaixo, ó. Bem lá embaixo aqui. Negócio preto e branco lá. Qual? Aquilo ali? É. É o Esse aqui? olho. Ah, maneiro. Quando a gente estava no elevador, eu achei que subiu muito rápido. É. Agora eu entendi. A torre tem mais de 100 metros de altura. Sério? Aham. Nossa, muito alto. É. Tem quantos andares? O elevador, se acontecer, sobe direto? Ele tem... Então, o elevador tem 7 andares, mas ele não para nos outros, né? A gente só vem direto pro mirante. Os outros são deles, da telefonia. Aqui tem vista já pro Bosque João Paulo, Palácio Iguaçu, Museu do Oscar Niemeyer. E como eu falei, é uma parte que parece ser mais indo já pro centro, ó, quantos prédios. Os prédios começam a ficar maiores. Será que a gente consegue ver o parque... Era... Baguri? Maribi? Cara, eu cismei que é Baguri o nome do parque. Ali o lado gigante dele. Vamos ver se a gente vê as capivaras daqui. É. Capivara. Vem com essa música. Talvez se a gente tivesse uma câmera com um super... Uau! Então ali é o parque que a gente tava. É. Vai que a gente filmou as capivaras. Deixa eu ver se é daqui mesmo. Que não diz. Vai ficar outra foto ali. Mas já dá pra ver que é uma região mais de parque, ó. Aqui, Parque Barigui. Farol de Saber, Ah, Parque show. Barigui. A gente passou por esse farol, mas ele não é aberto. Não sei se tem algum dia específico que é. Ó, o parque que a gente acabou de sair, agora a gente tá vendo ele daqui do alto. Como a gente falou, a gente tá fazendo a maior parte dos percursos a pé. Então a gente veio do parque lá pra cá andando. Deve Que ter dado isso? 1 quilômetro, um pouquinho. Pô, que isso, andei pra caramba. A gente até parou pra comprar uma água, até esquentou. É porque era subida. Aí deu a impressão Ó, de que era galera, umas coisas. a gente já tá até tirando, eu tinha tirado o casaco, tava de cascol, já tirou. Já tinha tirado, eu tirei esse daqui e botei agora de novo. Porque tá dando uma esquentada já. Tá sol. O Gabriel não, né, Gabriel? Você falou que tava frio ainda. É, tá um pouquinho frio pra mim. É porque ao longo do dia que a gente vai andando e o sol, pelo menos nos dias que a gente tem ficado aqui, tá abrindo um solzinho de tarde, então tá dando uma esquentada aqui. Carioca já tá sentindo calor. Mas muito bonito o visual aqui de cima. Muito bonito mesmo. Mais uma parada aqui por Curitiba. Agora a gente chegou aqui, ó, na Feira do Largo da Ordem. Já tá quase fechando, porque eu acho que a feira fica até umas 2h30. O Gabriel tá ali, ó, esperando já o nosso caldo de cana. A gente vai tomar um caldo de cana com kiwi. A gente nunca tomou, novidade pra gente. Mas aqui é um pouquinho da feira. Essa parte aqui parece que tem bastante artesanato. Mas a gente chegou aqui um pouquinho tarde e várias barracas já estão indo embora. Mas a gente vai pra lá pra ver se tem mais algumas comidinhas diferentes. A gente já viu que tem alguns pastéis. E paramos aqui na barraquinha do caldo de cana com kiwi. Vamos ver se é bom. Nunca tomei assim, não. Só tomei caldo de cana puro. Acho que a gente parou em uma outra barraquinha lá, perto do parque também. A gente tomou com limão. Tava bem gostoso. Ali tem outra barraquinha de caldo de cana. E aqui segue mais coisa da feira. Mas tem bastante coisa de artesanato essa feira. Mas é bem famosa aqui por Curitiba. Minha hora agora é de provar o caldo de cana com suco de kiwi. Bora ver se é bom. Achei bom, quase não tem gosto, né? Tem bem pouco gosto. Não achei que roubou muito o gosto do caldo de cana, não. Eu tô que o melhor caldo é o original mesmo. Sei. O limão tava bonzinho, o kiwi tá bonzinho, mas o original é mais gostoso. Ah, tá gostoso, geladinho. Dá uma refrescada que já esquentou. A gente viu os termômetros, já tá... 25, né? É, depois baixou pra 19. Uhum. Curitiba é bem louco, porque logo que amanheceu tava
9 graus, agora já tá mais de 20. Já até tirei os casacos e tô no caldo de cana geladinho pra dar uma refrescada. E é assim por aqui, a gente vai andando e descobrindo lugares. A gente já viu um museu aqui, Museu Paranaense, parece bem bonito, ó, por fora. Bem bonita a fachada dele. Quem sabe daqui a pouco a gente não vai, né? Vamos dar mais uma olhada aqui na feira. Vende roupa, a gente acha engraçado que as feirinhas aqui é mais roupa de frio, né? Porque é frio. No Rio a gente vê muito biquíni, shortinho, mas aqui é de acordo com o clima, óbvio. Vou ver também no final, que a gente... Eu falei. Mas, ó, muito artesanato. A gente foi descendo a feira achando que ia ter mais comida, que a gente não parou pra almoçar hoje. Hoje a gente só tá comendo comidinha de feira, né? A gente comeu pastel. A gente achou que ia ter mais coisa diferente, mas já vi que não tem muita coisa de comida. Pelo menos não nesse horário. Não sei se já foram embora os barraquinhos. A gente tá vendo mais artesanato por aqui, né? Ó, achamos uma parte com mais comidas. Que a gente já viu que tem empanada argentina. Mais pastel. Muito pastel de feira aqui. Quem curte pastel de feira, tem bastante. A gente viu mais uma barraca, sei lá, umas 3 barracas aqui eu já vi. Só nessa feira. Tem cappuccino com chantilly, ó. Nossa. Mas a gente chegou tarde. A gente foi em outros lugares, né? E muitas barraquinhas já estão indo embora. Mas a gente tá na esperança de achar mais lugares pra comer, né, Gabriel? Estamos na esperança de achar um pierogi aqui em algum O almoço hoje vai ser comida de feira. Então, Caraca, cadê? Essa feira é muito linda, não acaba. Tem mais ainda? Achei que tava no final. Daqui dá pra ver. É bem grande aqui. Por isso que o Google tava falando que era lá embaixo. Aí a gente pesquisou, a gente tava seguindo o endereço pelo Google, aí ele tava dando a entrada ali no começo, mas eu já vi umas barraquinhas e falei, vamos olhar já ali. Nossa, tem muito. Deixa eu virar aqui. Tem muita barraca ainda pra cá. Acho que a gente vai... Tô sentindo que vai ter mais... Ó, uns cascóis aqui. Legal. Tô sentindo que vai ter mais barraquinha de comida. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha. Tem um restaurante ali também. Não sei nem de que é. Nossa, grande, né? E a gente chegou à conclusão que tem o quê? Mais 200 barracas de pastel aqui. Mais uma. Mas agora a gente tá começando a ver mais opções de comida. Ali tem uma de tapioca, viu? Mais empanada argentina. Cadê? A gente quer comer um prato que a gente viu que é bem, tipo... É polonês, né? É polonês. É pierogi, né? Vamos ver se é bom. A gente achou uma barraquinha aqui que tem. Qual que é essa daqui, amor? Onde que você viu escrito? Ah, tá aqui. Vamos provar. Mas tem outras coisas também, tem uns sonhos bonitos. O que será que é isso? Um cookie? Olá! A gente nunca provou. É isso aqui que é polonesa, isso. É uma massa cozida recheada de ricota com batata e acompanha molho de calabresa e champignon. Aí tem porções a partir de 4 unidades, já com molho. Ok. Vamos ver qual que a gente vai querer. Quer de 4 pra gente provar? Sim, sim. E a barraca que a gente encontrou, o prato que a gente queria provar, é bem essa daqui. Tem que andar um pouquinho da direção que a gente estava. Mas aqui nesse ponto que a gente chegou, tem várias opções de comida. A gente vai pra lá daqui a pouco pra ver se a gente acha mais alguma coisa. E a gente pediu com molho de calabresa e champignon. Tô com fome, só hora que chegue logo. E tem sobremesa também. Tinha uns sonhos ali na vitrine, eu pedi de goiabada. Chegaram nosso prato. Chegou aqui nosso prato tipo polonês. Esse daqui, ó, acredito que é o com molhinho de calabresa e aqui o de champignon, né? Isso. E aqui meu sonho de goiabada. Cadê o recheio? Não sei. Pouco recheio? Cadê? Deixa eu virar isso aqui. Vixe, cadê o recheio? Vai ficar por dentro. Ele vem parecendo mais um bolinho mesmo. Mas tá bonito. Tá bem gordo, né? Bem grandinho. Tô curiosa pra esse aqui, deixa eu provar. Bora lá. Provando pierogi, batata com ricota e molho de champignon. Tá bom? Bom. É de calabresa agora. Com molhinho de calabresa. Uma massinha, sabe?
Nada. Deixa eu ver o que me lembra. Vou provar mais um pouco, pra eu tentar de Ascendência, né? Olha, rosa, Parece uma... rosa hoje. Obrigado. Não, obrigada. Parece uma massinha de lasanha, sabe? De lasanha, é? De macarrão. É, tô vendo uma lasanha, macarrão, um recheio aqui no meio. Cadê? Ah, mais ou menos. Um pouquinho... A massa é um pouquinho mais macia que a do capelete. Capelete eu acho um pouquinho mais... Tô me distraindo. Tem vários cachorros passando aqui, vários vendedores. Mas é bem gostoso. Bem quentinho. Bora lá, agora eu vou de sobremesa. Será que é sobremesa ou vai ter mais comida? Sobremesa daqui dessa barraca. Vai ter mais ainda. É um sonho de goiabada. Não tem recheio. Não chegou ainda. Cadê a goiabada? É decepção. Deixa eu dar mais uma mordida, vou dar mais uma chance. Cadê? É tipo um donut recheado. Agora vem. Bom. Sonho de goiabada. Estamos metendo o pé já na feira. Já comemos um pouquinho, mas Gabriel falou que tá Eu nem de pra fome. tampar o buraco do dente, como dizia minha avó. Agora ele cismou, gente. Olha essa, ele quer ir num restaurante comida vegana que tem aqui no self-service. Eu sim. dever. A ideia foi dela inicialmente. Não, é porque quando eu tava fazendo o roteiro, eu pesquisei alguns restaurantes aqui diferentes pela região. Aí eu selecionei esse pra gente ir, se tivesse um tempo. Aí como ele tá com fome, ele pesquisou, por acaso é perto daqui de onde a gente tá. E lá funciona um buffet livre Liberado. de comida vegana. Vamos ver se vai ser bom. A gente, assim, nada contra a comida vegana, mas a gente não é muito acostumado, né? A Gabi gosta mesmo de um bifão mal passado. Nada a ver, vai. Ó, galera, chegamos aqui no restaurante. Essas são as opções aqui. Tem umas saladinhas. Gabriel já tá indo lá, né, Gabriel? Cheio de fome, né? Vai embora. Não tem vergonha, não? E, caraca, a gente achou o preço bem acessível. Você serve à vontade aqui, R$17. É o restaurante. Até que não tá tão cheio pra um final de semana, não. Tem lugar. Hoje é domingo, dia das mães. E essas são as opções. Tem carne de soja ali, batata palha, uma farofinha, macarrão. E saladinha aqui pra gente ficar fit. Que orgulho de mim, hein? Vou comer muito fit hoje. E aqui, ó, fizemos um prato de respeito. Valeu R$17. Esse aqui é meu prato. Pratinho do Gabriel de pedreiro. Vai, Gabriel. Diz aí se tá boa. Se tá aprovada. Tá gostoso. Show. Ó, como é que é aqui o ambiente. Tem aqui um espaço legal, né? Dá pra... espaçoso. A gente tá aqui, ó. A gente ficou na mesa bem de frente pra janela. Tem aqui pra rua. Ó. E agora eu vou degustar o meu. Coloquei aqui, ó, carne de soja. Eu acho que isso aqui é um purê de batata, né? Batata palha, farofa, salada. Não sei o que é isso. Peguei, mas não sei. Vou descobrir aqui agora. Parece, será que é uma carne de soja também com tempero? Isso não, é arroz. Parece um risoto de alguma coisa. Beleza. Vamos lá. Vou primeiro na carne de soja, que eu tô curiosa. Deixa eu ver se é boa. Será que eu vou virar vegana agora? Eu vou virar casaca? Eu vou trocar a carne, a picanha? Vou comer mais leve? Vamos ver. Mas não é picanha. Não. Mas é gostoso. Tá bem temperada a comida. Bem feita. Você sente que comidinha bem feita. A gente tá encerrando aqui com a sobremesa. A gente pediu esses sorvetes aqui que eles servem, que também são veganos, né? De chocolate vegano. Hoje só tinha de chocolate, mas eles também têm outros sabores. Bora de sobremesa, porque um docinho pra mim tem que ter no final do almoço. Sim. Vamos ver se é gostoso. É sobre isso, né? Um frio de Curitiba e a gente vai de sorvete. Mas esse aqui é diferenciado, não tinha como a gente não pedir. Deixa eu ver.
Gostoso. Não é tão doce. Nossa, me lembra alguma coisa. Achei gostoso. Lembra alguma coisa, mas não consigo lembrar agora. Mas é bem gostoso. Ele é um pouquinho mais denso também. Prova aí o seu. Prova aí pra você me ajudar a descrever esse sabor aí que eu não tô conseguindo. Gabriel é melhor do que eu pra descrever. Primeiro, você gostou? Não lembra alguma coisa assim? Eu gostei, mas eu não consigo descrever o sabor. Mas não é muito doce, né? É um pouquinho menos doce. Tu achou muito doce? É bem docinho. Ah, mas não, o normal. Ele tem um gosto legal de cacau, mas ele é bem docinho. Não, mas eu quis dizer que, tipo, não é doce igual, tipo, de sorveteria que a gente come na rua, aí, sabe? Um pouquinho menos. De leite é bem mais doce. É. Chegamos aqui agora em mais um ponto turístico, na Ópera de Arame, né? Aham. Assim que fala. Até que tá tranquilo hoje, tá um pouquinho de movimento, mas nada muito lotado, não. Tem gente, mas não é o Cristo Redentor. Aqui tem... Você paga entrada também. R$10 a entrada. É. Não, desculpa, R$15 por pessoa. É porque tinha um valor meia, né? É, Mas tinha um mesmo valor assim- de meia. E olha só, o visual aqui é bem legal. Aqui eles têm uma passagem pra chegar ainda, porque a gente ainda nem entrou, a gente já parou aqui, mas tem uma passarela aqui que dá uma sensação de que você tá pisando por cima do lago, ó. E você tá, né, obviamente, mas dá aquela sensação de estar bem próximo, porque tem umas brechas. E ali a entrada bem bonita, olha. Agora, de fato, entramos aqui na Ópera de Arame. É um espaço bem bonito até aqui dentro. Eu não sei se ainda rola apresentação, mas... Rola sim. Já vi até um stand-up do Antônio Padilha aqui dentro. Claro que foi pelo YouTube, né? Porque essa é a minha primeira vez em Curitiba. Mas rola, a apresentação sim. Aqui era uma pedreira desativada. Tem bastante disso aqui em Curitiba, né? Igual o Parque Tanguá. E ali embaixo fica o Vale da Música. Aqui hoje é mais um espaço cultural. Diferente do Parque Tanguá, né? Que é mais um espaço para convivência, né? Gente, tá chegando ao fim nossa viagem. Momento tristeza, né? Mas, tô brincando, a gente leva várias lembranças incríveis daqui. Mas ainda não acabou, não. A gente veio conhecer a Praça Japão, que fica, falamos até sincronizado, que fica bem pertinho do hotel que a gente tá hospedado. Que uns 3 minutos andando? Por aí. Ou até Talvez menos. até menos. Dependendo do ritmo aí. E é bem legal, olha aqui, bem bonitinho de conhecer. A gente vai explorar um pouquinho dessa praça agora, que tá nos últimos momentos e é bem pertinho do hotel. Então vem com a gente. E entrando aqui na casinha da Praça do Japão, fica uma loja de artesanato. Aí tem várias coisas bem legais pra comprar de lembrança. Umas coisas bem Japão mesmo. Mas tem umas legais aqui de lembrança, ó, de Curitiba. Tem chaveiro, tem imã. A gente comprou um imã pra guardar aqui de Curitiba. A gente comprou esse daqui. Deixa eu pegar. Que é bem da praça e de Curitiba. A gente quer fazer um quadro e colocar imã de vários lugares que a gente tá indo. Mas tem várias coisas. Artesanato. Gabriel, o que ele tá olhando? Vamos ver o que ele já achou por aqui. Mostra aí na sua imã que você comprou. Tem mangá aqui, né? Tem os livros diferentes. Aqui é o que? Pra você comprar ou alugar? Biblioteca, eu acho. Tá. E é basicamente isso que tem aqui dentro da casinha da Praça Japão. Tem um segundo andar ali, mas o acesso é restrito. E aqui voltamos pro visual da praça. Tem um chafariz ali. É uma praça bem legal pra você vir ficar aqui curtindo um pouquinho à tarde. Aqui em Curitiba tem várias áreas assim, né?
Vários pratos. Uhum. E essa daqui é boa porque é bem pertinho do hotel mesmo. Mas agora bora pro último lugar. Galera, aqui no restaurante do hotel, a gente achou bem legal, porque eles também servem a opção de almoço. Tem um buffet bem legal lá, super completo. Então, a gente já viu que eles servem na opção aquilo. E também tem o famoso buffet liberado, que a gente adora. E aqui, o buffet liberado aqui durante a semana fica R$45 por pessoa. Nosso último almoço aqui em Curitiba, finalizando com chave de ouro, não? Chegamos aqui no La Campesina, que é um rodízio de galeto. Tem um pouquinho de comida italiana também. É uma galeteria italiana. E a estrutura dele é bem bonita, olha isso. Parece um castelinho. Parece que a gente tô me sentindo na Itália aqui. Ainda não fui não, mas pelo que eu já vi em foto, eu acho que deve me lembrar um pouquinho essa estrutura. Mas agora vamos lá, vamos comer, que a gente tá com... A gente veio com fome. Rodízio, a gente vem com fome, né? Começaram a chegar nossas comidinhas aqui do rodízio. Galera, olha isso. Foi chegando uma coisa atrás da outra e a mesa ficou desse jeito aqui. Sei nem por onde que a gente começa. Mas tem algumas... uma mosquinha. Mosca que é... Aqui tem um galeto. É meio galeto, né? Algumas coxinhas. Meio galeto, depois eles fazem mais. Que repõe à vontade. Adoro esse sistema, né? Que a gente come à vontade. E olha quanta coisa. Tem uma mosca aqui abusada querendo de qualquer jeito entrar. Porque aqui a gente tá bem na janela. A gente achou bem bonito o visual daqui. Olha só. Que lindo. Vou começar no capelete aqui. Eu acho que é no alho e óleo, né? Fica na manteiga. Deixa eu ver. Bom. Bem temperadinho. E eles falaram que as massas daqui são feitas aqui mesmo, né? Não tem nada industrial. Tanto as massas de macarrão quanto os molhos. É muito diferenciado, né? O lugar que faz aqui, eles mesmos fazem a massa. Sim. Aquele gostinho caseiro. É outro nível. Muito bom. Tá do gosto? Tá crocante? Crocante por fora, macia por dentro. Mostra aí. Ainda não provei, não. Mas tá com cara de polenta boa. Bom. Uma saladinha ali do lado. Aqui, galera, eles são bem famosos pelos galetos, né? E o Gabriel já vai ali. A estreia do galeto. Vamos ver. Vai com tudo. E diz pra gente se tá no ponto. Eu provei e tava bem temperado. Perfeito. Casquinha boa. Então, galeto aprovado, né? Muito aprovado. Os risotos também. A gente provou uns risotos aqui. Esse risoto aqui é de cogumelos, né? Esse daqui é de frango. Também tava bem gostoso. A comida aqui é bem temperada, a gente achou bem legal. E eu tô achando bem legal que além do visual, né? Tipo, um estilo meio colonial. A estrutura dele ser bem bonitinha, bem legal. A comida também é boa. Eu senti muita falta disso no Rio. Rodízio de comida italiana e rodízio de galeto. Lá não tem essas coisas. A gente ainda não achou. Então já fica até... Se alguém souber de algum lugar que tem rodízio nesse estilo lá pelo Rio, que é onde a gente mora, já deixa aqui nos comentários como sugestão pra gente conhecer. E como diz o ditado, o jogo só acaba quando termina. É claro que teve sobremesa. A gente pediu um sagu. Esse daqui é com vinho. E vem um molhinho branco. Acho que é a base de creme de leite, algo do gênero, né? Mas a gente vai botar na descrição. Aqui a gente só pediu. A gente viu o sagu, que era diferente. A gente viu que tinha um molho. A gente acabou não prestando muita atenção de o que era o molho. E também tem um sorvete aqui, que pra mim é o mais diferente, né? Um sorvete de manjericão com calda de amora. Nossa, tá muito bonito. Nunca comi sorvete de manjericão. Pra mim, manjericão é o quê? Só na massa de tomate do macarrão, né? Mas tá bonito. Chegamos ao fim de mais uma viagem, gente. Esse momento é sempre triste pra mim. Tô indo aqui embora com um aperto no coração. Mas quem viaja sabe como é que é.
Mas a alegria é de saber que tem mais viagens vindo aí pela frente, então tem muita coisa boa aqui pra gente compartilhar com vocês. E eu espero também que esse vídeo tenha sido muito útil pra quem vai pra Curitiba. Espero que vocês tenham conseguido pegar várias dicas legais aqui com a gente. Então, quem já não segue a gente, não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever, porque vem muita coisa boa por aí. E também aproveita pra seguir a gente nas outras redes, eu vou deixar aqui o arroba pra você não perder nada. Nas outras redes a gente posta vídeos curtos de até 1 minuto, onde você pega dicas rápidas, e aqui no YouTube a gente vai postar esses vídeos mais longos, com as dicas mais detalhadas. Então assim, vai ter dica completa pra todos os gostos, e eu espero que vocês tenham curtido demais essa viagem, que pra gente foi incrível, eu já tô com saudade daqui. Então é isso, galera, e até a próxima!